Olá pessoal, como vocês estão? Venham chegando, todas, todos, todes. Esse é um espaço para a gente conversar, para a gente ficar junto. É um espaço que é para a gente se abraçar também, é uma forma da gente fazer um merda, como a gente faz no teatro. Venham chegando, tomem seus lugares, ocupem suas cadeiras. Tudo bem? Boa noite. É, Quero agradecer, antes de tudo, a PTR pelo espaço, pela confiança. A PTR tem feito um trabalho comovente, né, nessa situação que se impôs para todos nós. Um olhar muito especial para a nossa classe, principalmente para as pessoas que vivem e sobrevivem do teatro. Vocês que estão aqui, a maioria já deve estar a par da campanha, a PTR ao lado do trabalhador de teatro. Ah, e esse encontro aqui faz parte do ICENA, que é uma série de conversas, encontros aqui entre artistas, mobilizadores, para que a gente movimente essa campanha. A campanha a PTR recebe doações e repassa esses valores para essas pessoas, nossos colegas que ficaram completamente desamparados com a pandemia do novo coronavírus. Mais de 700 pessoas já receberam em formato do cartão VR. Então isso significa que aproximadamente 700 famílias tiveram esse amparo nesse momento, que é muito importante, muito importante. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte disso, não só de ter contribuído, mas também de estar em ação com a PTR e também de estar aqui nesse espaço, podendo conversar com vocês e trazer tanta gente para cá. Tá bom? Vou chamar então o meu querido amigo Jorge Salma, que vai bater essa bola aqui comigo. Cadê o G? Achei ele aqui. Pra cá, vamos conversar. Estou morrendo de saudade, amigo. Aí, E aí, boa noite. boa noite, Luiz. Boa noite a todos, todas e todes presentes. Não deixa de ser uma grande, um grande alívio, um grande alento poder te ver aqui e poder trocar essa ideia com o pessoal aí nesse momento tão angustiante, não é? É, G, eu acho que a última vez que a gente se viu foi na Coxia, né? Foi saindo do teatro. A gente tinha acabado Com- de estrear, a gente estava em cartaz. E, enfim, estamos aqui na Coxia com a PTR nesse momento. Exatamente, fomos mais um que teve que parar bruscamente no meio de uma realização dele, né, assim, chegar na sexta-feira seguinte, a nossa estreia, e realmente ficar em casa umas 5, 6 da tarde falando vai, não vai, vamos fazer, não vamos fazer, quem está fazendo, quem não está fazendo. E no fim da decidi não fazer. Foi, foi. É, G, Esquisito, é estranhíssimo, super estranho. né? É, assim, acho esse espaço super importante para a gente bater esse papo. É, eu pensei em você imediatamente por esse motivo, porque a gente estava em cartaz junto, a gente tinha acabado de estrear no Teatro Prudential, e porque eu acho que você traz uma leveza no seu trabalho, uma alegria no seu trabalho, que é muito contagiante. Eu acho que a gente vai precisar muito dessa leveza nesse momento e quando a gente retomar. Eu constantemente eu fico me perguntando de que grupo que eu sou, qual é a minha panela, sabe? A gente cresce, a gente vai estudando teatro com referências muito fortes de grupos, de companhias de teatro
enfim, que construíram o que é o pensamento, o que é o teatro brasileiro. Depois vem o tropicalismo e vem o Asdrubal, por exemplo, que são as nossas grandes referências de artistas e atores enfim, de forma de fazer teatro também. E aí agora que a gente está aqui e que a batata está na nossa mão também, eu sempre fico olhando para o lado e fico pensando nisso. Quem eu sou? Qual grupo eu pertenço? Quem sou eu no teatro? E quando eu olho para você, eu falo assim, não, eu sou desse lugar aqui. Eu estou junto com o G. Assim Aham. como quando eu olho para as pessoas do Buraco da Lacraia, do Buraco Show, quando eu olho para os atores do Porta dos Fundos e tudo mais. Eu acho que a PTR, mais do que nunca, nesse momento, cria esse sentimento de pertencimento para a gente, né? O sentimento de classe. Somos uma classe e quando você pertence, você tem que se responsabilizar também, né? Eu acho que chama nesse momento a nossa responsabilidade para com essas pessoas, né? Nossos colegas que estão completamente desamparados nessa história. Com certeza, somos muitos, né? Assim, como tem se repetido muito nessas conversas, a cultura é um pilar da sociedade de um país. E a cultura brasileira, então, nem se fala, né? Assim, a gente, todo mundo que vem, você citou do tropicalismo, do Asdrubal, e também esses pilares agora que se foram, como Moraes Moreira, o Aldir Blanc, o Flávio Gatio, né? Assim, são pilares que compõem a identidade do que a gente é, e por isso que esse momento está sendo tão importante perceber isso, e o quão importante a gente é, né? Eu queria primeiro dizer, então, que... Primeiro dizer, né? Tô falando da hora, né? Vamos começar. Mas, assim, você falou da coisa da leveza, eu não tenho como não citar o que eu vi hoje, que é o programa do Gregório, o Greg News, sobre leveza. Eu recomendo muito, assim, tem no YouTube e tal, que ele pega, e você também pegou essa palavra que há pouco tempo foi citada, isso é uma grande ironia, né, que foi citada pela nossa secretária de Cultura de uma maneira bizarra, né, e realmente a gente poder usar essa palavra leveza para falar sobre isso mesmo também, que realmente é necessário leveza, e, e, e eu te vejo assim como também um companheiro aí dessa geração, né, que eu também queria falar sobre, né? Bom, eu sou do tablado, por exemplo, já podemos começar daí, né? E você é da Cal. Temos a esse dessas duas instituições, né, que na verdade é tão bonito. Eu olho para você e me reconheço. Eu acho que a gente pode dizer que somos uma geração e que isso outro dia estava conversando com um amigo meu, o Daniel Belmonte, que também é um super massa, que estava ensaiando um espetáculo e tudo mais, mas de que como essa pandemia não deixa de ser um marco geracional também, né, na nossa história. Então, é importante, assim, agora, nesse momento que a gente está sendo obrigado a refletir tanto, perceber esses iguais, assim, essas pessoas que a gente gosta de estar junto para se estar, para manifestar afeto, amor, questões, né? Então, eu queria dizer que eu amei o seu convite e eu estava amando estar em cena com você, né? Assim, eu acho Sim. que era realmente um momento único. Você com a Ana Sofia Folk, com o Rafael Logan também, né? Os quatro, assim, estava sendo um momento de grande participação, a estar em cena com quatro pessoas, assim, tão legais, que eu admiro tanto, e tá fazendo teatro. É, não, realmente, a gente brinca, a gente costuma dizer que parece peça de curso ou do início da carreira, porque a gente ensaiamos madrugada, super intenso, estreamos, fizemos um fim de semana e não fizemos mais.
Então é É, back to curso de teatro, né? Lá nos é anos aquela, 90. aquela coisa de curso de teatro, você estreia, um dia é a estreia e o segundo dia é o último dia, né? É. São as duas grandes catástrofes do teatro. Bom, importantíssimo a gente falar para as pessoas, eu não estou conseguindo colocar o link aqui e fixar, não está aparecendo o dispositivo e tem acontecido esse erro, tem dado esse erro nas lives, o link para que você possa fazer a sua doação. Mas você pode entrar no perfil da PTR Oficial, tem lá todas as informações. Eu coloquei no meu perfil também em destaque, então tem lá Covid, SOS, você entra e aí tem todos os links lá para você conseguir doar e É, acessar e conhecer a campanha e conhecer esse projeto e cena. É super fácil doar, não tem mistério, né? exatamente. Bom, G, eu quero saber como é que está a sua quarentena. Assim, no primeiro momento, eu me senti muito... a gente estava aceleradíssimo, né? Fazendo teatro e gravando Muito. coisas e tudo mais. E da noite para o dia, a coisa parou para todo mundo. E eu fiquei doido dentro de casa, achando que eu tinha que criar conteúdo é, a qualquer preço. Então eu filmava tudo que eu fazia. Eu me filmei cozinhando, eu falava, eu dei palestra sobre ansiedade, sobre depressão. Live. Eu falei sobre coisas que eu não domino, mas Isso. pela necessidade de estar em ação o tempo todo. E depois eu fui percebendo que estar em reflexão, fazer uma profunda reflexão sobre o teatro, sobre o mundo que a gente está vivendo, sobre a crise da humanidade, sobre como a gente vai retomar a partir daqui, eu percebi que essa ação de reflexão ela é muito mais poderosa, pelo menos aqui no meu caso, do que essa obrigação que a gente tem de estar presente o tempo todo, né? Um certo excesso de presença. Como é que bateu isso para você, G? Pois é, a gente tem uma necessidade de preencher, né? Assim, um vazio que inevitavelmente se instaurou, assim, né? Por causa dessas interrupções, né? Da rotina, né? Assim, na sexta-feira, e você também é uma pessoa que vive muito isso. Na sexta-feira eu ia fazer a nossa peça e logo em seguida ia fazer o show com o Pedro, né? Você também tem super essa rotina do teatro ir para o show do buraco, né? Assim, somos bichinhos de teatro, realmente, assim, né? Onde a gente se alimenta na troca, no encontro. Então, primeiro houve esse vazio da interrupção da ação e o vazio da troca do encontro com a pessoa, com o público, né? No restaurante, no tudo, né? Então, assim, na verdade, a minha primeira reação foi quase que fingir que não estava acontecendo nada, entendeu? Sei. Fiquei ali lendo meu livrinho, entendeu? Negação. Negação total. E realmente, eu acho que a gente está entrando agora no momento de, eita, não vai passar assim também não, né? Não vai ser rápido. É, Já passou da hora que era para ser rápido, né? Já não tá rápido, já não é breve. já desceu de novo, está subindo. Então, agora acho que estamos começando a fazer com mais calma esse trabalho aí da interatividade, da criação, né? Da, de se discutir o que fazer então, né? Agora nesse novo Sim, momento. é. Mas, assim, a coisa de como está ficando claro e óbvio para todo mundo como a cultura ajuda, né, a gente a se entender, a perceber assim nossas dificuldades, a existência, todo esse peso, todo esse medo da morte e tudo faz ver filme, né, escutar músicas e o teatro então era a grande explosão disso que a gente ainda está tendo que entender como é que a gente vai fazer para ter de novo essa experiência, né?
Eu acho que tem uma reflexão também do quanto é, todo o caos que se impôs, é, todas as questões do nosso país, né, do DNA do nosso país, da formação do nosso país, como elas são muito mais urgentes do que a sua necessidade pessoal de fazer arte. Não que arte não seja importante, eu acho que arte é fundamental, mas, ao mesmo tempo, quando a gente vive num país em que a miséria, as pessoas abaixo da linha da pobreza, esse número começa a crescer, enfim, a gente tem um abandono total das forças do poder público, eu acho que essa necessidade de estar em foco, né, ela de ser do marketing pessoal ou Sim. da presença do perfil na internet, eu acho que ela é quase cria um constrangimento, né? Pelo menos eu estou muito atento às pessoas que estão saindo do foco e estão colocando os seus espaços a serviço dessas vozes que não estão sendo ouvidas e que estão completamente abandonadas nesse momento. Exatamente. Essa pandemia ela só escancarou também uma, uma grande desigualdade, né? Uma grande falta de incentivo público, de prestar atenção mesmo nas manifestações sociais, populares, né? E realmente a gente está precisando rever muita coisa, assim, né? Sobre o sistema como um todo, né? Então, quem tenta, né, fingir que isso não está acontecendo ou tentar driblar isso de alguma maneira, está ficando aí sim exposto, assim, né, realmente a essa falta de empatia, né, a falta de troca, de vontade de ser mais amplo, assim, no discurso. Enfim, é uma É, reflexão mesmo, né? total. E eu penso muito no lugar do humor nisso, né, Gê? A gente trabalha muito com humor também, né? E somos vistos no lugar do humor. E como é que o humor pode ser efetivo nesse momento? Né? Eu faço uma profunda reflexão do que é o que ajuda nesse momento. Né? Uma coisa que eu sempre penso no meu trabalho, tento colocar em prática no meu trabalho, é nunca trabalhar pela piada. Eu sempre trabalho pelo personagem e pelo humor, que é uma coisa maior do que a piada. E Uhum, muitas vezes eu vejo a piada na frente, numa uhum. situação trágica como essa, e isso me incomoda muito, sabe? E a gente é cobrado também, né? Assim, em algum momento você é cobrado, cadê o riso? Cadê? Tá na hora de vocês entrarem para a gente esquecer um pouco do que está acontecendo. Só que não é o momento de esquecer, talvez não seja o momento de rir de tudo. Eu até li essa semana uma frase do Rubem Fonseca que me bateu, assim, caiu muito bem no meio dessa quarentena, que é: rir é bom, mas pode foder a vida de uma pessoa. E eu Caraca. acho que a gente tem que ter muita responsabilidade na hora de rir e de fazer rir nesse momento também, não é? A comédia é uma coisa muito potente, né? Muito poderosa, assim, realmente. E eu gosto muito quando a comédia ela vem com algum tipo de lirismo, assim. Eu sou muito da poesia, assim. Eu gosto daquela comédia que te faz pensar mesmo no sentido, né? Que, assim, estamos todos aqui nesse grande problema que é a vida e podemos deixar de pensar sobre os problemas, entendeu? Então a comédia ela tem que vir cheia de problema e não cheia de soluções, né? Assim, não existe certezas, né? Assim, então eu gosto muito de pensar a comédia como uma grande responsabilidade mesmo para comunicar, assim, e fazer do riso uma armadilha, né? Assim,
Sim. Entender que é uma armadilha e usar essa armadilha para comunicar o que você realmente acredita, né? Assim, é muito político, né? Muito política, assim. É. A comédia bem usada, ela é um instrumento poderoso de humanização, né? Ela coloca as pessoas, ela enquadra algumas pessoas, né? E potencializa outras, né? Eu acho que o riso tem esse poder e por isso a responsabilidade que a gente tem quando a gente faz rir, né? O riso é como você falou muito bem, riso é poesia, riso é empatia, riso emociona. Eu sempre procuro, é uma coisa que a gente procura lá na nossa companhia, no Buraco Show, é fazer um riso que provocar um riso que emocione, um riso que vá na sua memória afetiva. E eu acho que é esse riso que a gente tem que buscar agora, né? É um riso com esperança, né? Um riso com uma visão ampla de liberdade, né? De resiliência, de poesia, isso, de identificação, né? Assim, é, engraçado, me remeteu agora, por exemplo, assim, como é comum às vezes em velório as pessoas rirem, assim, né? Porque você velório, Não podemos nos encontrar num velório, então. pois é, dá de rir, porque é uma situação, né, tão limite, assim, que, sei lá, de alguma maneira cria uma empatia e uma força, né? Eu É. amo, assim, quando a gente compreende e vê um artista com uma força que te emociona. E não necessariamente ele está te fazendo chorar, é isso, ele está te fazendo rir. E aquilo te emociona muito, né? Assim, É uma coisa e- que eu penso muito também, Gê, a gente faz teatro hoje, 2020, numa era dos influenciadores, né? e- Se a gente pensar, sei lá, na Grécia de muitos e muitos anos atrás, o teatro era o grande influenciador, né? é, E durante muito tempo, em outras épocas, o teatro continuou sendo o maior influencer, a maior pugliese, é, muito mal comparando, da época. é, E agora a gente tem uma situação nova, né? O espaço da arte, eu acho que ele acaba de algumas vezes sendo generosamente ocupado, mas também muitas vezes sendo invadido por um público, por influencers e por uma expectativa também de que a gente seja isso, de que sejamos essas pessoas. Quando, na verdade, é muito triste pensar que hoje existe escalação de elenco, por exemplo, por número de seguidores sim. nas redes sociais, não é? Nós queremos número de seguidores na plateia, sentados na plateia e voltando para assistir espetáculos. Obviamente que tem influenciadores maravilhosos, conscientes, que fazem um debate com muita responsabilidade e que usam muito bem o espaço da internet para isso, mas tem Isso. pessoas que são muito irresponsáveis. E pensando em mercado e marcas, as marcas acabam deixando de olhar para artistas que fazem um trabalho muito eficiente de transformação, de humanização de pessoas, e passa Aham. a contemplar e enxergar pessoas que fazem um trabalho absolutamente raso Nada. e, e criam um conteúdo que, na verdade, é só para alimentar a sua própria marca. É o tal do foda-se a vida, né? Isso. Que a postura não tem absolutamente nada a ver com a bandeira que a pessoa levanta. Eu tenho muito medo, Gê, assim, de verdade. Eu acho que vai ter uma hora que a gente vai bater lá no nosso teatro para fazer a nossa peça e vão falar assim: olha, hoje a apresentação é dos influencers, vocês não vão mais se apresentar aqui. O Mas que você acha? você não soube, Foi isso, então? filho? Já foi. Não, eu acho.
é, essa tecnologia, né, cara, que agora a gente está entrando em contato direto e agressivo com ela, né, tendo que isso, descobrir como é que bota o link na live, né, como é que faz a live. Essa tecnologia ela já tinha assim se estabelecido sem a gente ver assim muito e criado essa como é que diz, essa personalidade pública que são esses influencers assim, né? Que tem muitos seguidores e muita influência, muito know-how e tal, mas aí, cara, eu acho que essa pandemia está escancarando isso também, né? Que assim, tá, você é um influencer, tarará, mas e agora que você tá nesse perrengue que todo mundo tá, como é que você lida com isso, né? Como é que você vai influenciar o seu público? Como é que você vai ser um exemplo, né? E aí, nesse sentido, eu acho que nós, artistas, estávamos mais bem preparados nesse sentido, para falar sobre a subjetividade dos sentimentos, das emoções e tal. Por isso que tem um monte de influencer que cai numa depressão, né? E quando vê, tá num buraco que porque isso aqui é desgastante, é exaustivo. É. Outro dia, num Zoom, num segundo Zoom, até falei. Aí foi ótimo que eu fui acolhido pelos meus amigos, porque eu falei assim, gente, eu tô exausto dessa dinâmica. Porque você fala, aí você não fala. Aí, quando você fala, você sabe que tem 40 pessoas te ouvindo. Então, você tem que falar também rápido. Então, É. Não, é absolutamente exaustivo, porque principalmente quem vem da experiência do teatro, que é uma experiência do toque, da lágrima, do suor, do comer junto, do ir para casa junto, esperar no ponto, o outro pegar o ônibus. uma É, pausa no tempo, né, cara? O é, teatro uma pausa na vida para a gente entender sobre a própria vida, né? exatamente. E essa realidade da tela, ela é muito incompreensível para mim É, ainda, é entendeu? complexo. É complexo demais, é exaustivo. Eu vou dormir exausto quando eu tenho que fazer uma apresentação. A gente está fazendo a apresentação do Buraco semanalmente. Agora a gente está aqui conversando. É um prazer enorme, isso não é uma reclamação, muito pelo contrário, porque é uma Claro, forma da gente se abraçar, é mas, maravilhoso. por outro lado, me deixa cansado de uma maneira diferente. É diferente de uma madrugada ensaiando, por exemplo. Uma madrugada É, ensaiando, eu chego em casa, bato na cama e apago. Eu é. saio dessa tela, vou deitar, a tela continua na minha cabeça. E Pois intelectualmente isso é um desgaste gigantesco. é, mas por isso que eu tô achando bom essa escancaração, assim, sabe? E pensando também nessa coisa que você falou das marcas, também essa escancara... Eita, essa, escan- essa escancaração da economia, né? Esse ser que virou a não pode parar a economia, mas o que é a economia se não nós mesmos, né? Então, Exatamente. que é a Economia economia, para quem, né? Economia para quem? Para quem funciona isso? então ficou muito esquisito isso também, né, cara? Acho que a gente vai estudando teatro e vai se alimentando de outras gerações, e a gente, de certa forma, vai romantizando essa experiência Sim. de um lugar fechado, um lugarzinho no meio do nada, com tábua de madeira, que eu posso botar minha malha e rolar e criar. Só que o mundo não espera a gente, né, Gê? E aí é muito desbundante. Por exemplo, você assistiu uma entrevista de Dona Fernanda Montenegro e ela fala assim, querido, olha só, esse teatro, acabou. O novo teatro é uma outra coisa. E o pior, ela fala, essa outra coisa eu não sei o que é. Maravilhoso. É maravilhoso, né? Porque você vê, Coragem. primeiro, a inteligência, a coragem, a sensibilidade, é, é uma entidade, né? É uma voz que também está sendo atravessada, eu acredito nisso, um oráculo, mas para onde nós vamos, né, Gê? Assim, entre fazer esse teatro que a gente faz, que a gente acabou de ensaiar a peça,
que foi uma experiência absolutamente palpável, o ambiente lá fora, que é esse ambiente da rede, do virtual, do valor virtual das coisas e das pessoas, e para onde vamos, né? O que vai sair disso? Onde é que a gente vai parar? Pois é, eu acho que assim, se você for pensar, né, aquilo que eu falei de, né, que agora a gente está começando a, bom, então acho que vamos ter que entender como vai ser isso, e tudo mais, né? Então, as lives aqui do APTR aqui, gostaria de dizer e reforçar que eu tenho acompanhado e tem sido um lindo debate assim sobre para onde vamos, né? Assim, hoje queria dizer que eu assisti a live do Barata com a Miri e o Zé Celso e foi Maravilhoso. um deslumbre total, Foi. assim, uma maravilha. Ele com o Diogo Vilela, Ney, Lolo, Perissé e Lucinho Mal também eu assisti. Enfim, sempre vem essa essa questão assim de para onde vamos, como é que vai ser. Mas realmente o teatro morreu e não morreu, não vai morrer nunca, porque não sei quem foi que foi o Deus Nastergalli também na live com o Luiz, falou isso, falou enquanto tiver três pessoas com um metro e meio de distância em cada uma e eu aqui, né, assim, a gente vai poder fazer teatro, assim, o teatro realmente é a arte da, da efemeridade e da troca. Sim, eu acho que é uma expressão tão ancestral que a gente vai precisar realmente é, se reinventar aí e conversar muito sobre. Mas, mas vai ser aí um novo momento mesmo. É uma coisa que me bate muito, né, sobre esse novo momento, o que vai ser, é a gente pensar e botar em ação é, uma democratização maior do teatro. Eu acho que o teatro ele acaba ficando muito segmentado, muito concentrado, centralizado. E Uhum. estou falando do Rio de Janeiro, mas isso é Brasil também. Uh, Aqui no Rio de Janeiro o teatro fica muito na Zona Sul, principalmente, e circula muito pouco, né? Tem as lonas culturais, tem os teatros populares, tem Isso. muitos grupos de periferia, e a gente acaba tendo pouca experiência junto, né? Por quê? Não há política nenhuma para que isso aconteça e sempre acaba caindo na mão do artista, né? O artista tem que bancar isso, o artista tem que financiar esses projetos e tudo mais. E fazendo uma autocrítica também. Oi? E ainda é o artista metendo a mão, né? Metendo a mão. Exatamente, com certeza, com certeza. E ainda somos mamadores, né? Isso. Mas, mas fazendo uma autocrítica também, eu acho que é um momento para a gente pensar num teatro que se comunique mais também. Um teatro que saia da nossa bolha de entendimento, que saia, Uhum. que não se comunique só com a classe teatral, que a gente não fale só com o público que já tem o hábito de ir ao teatro, e que a gente possa chegar nas pessoas. Eu assisti outro dia, foi ontem, assisti um vídeo da Fiocruz, e dentro da Fiocruz, eles têm um projeto de teatro que é encabeçado pela Letícia Guimarães, Uhum. ah, e fazem um trabalho super sério, recebem famílias, principalmente das comunidades, e as comunidades ali da Avenida Brasil, principalmente, Complexo da Maré e tudo mais, e os depoimentos dos adolescentes, das crianças, indo, a maioria, sei lá, ela fala que 70% está indo pela primeira vez ao teatro, Isso. são absolutamente comoventes, né? A experiência do teatro, a gente sabe o poder dela, né? E como é que a gente pode fazer com que ela chegue a mais pessoas? Porque ela é transformadora.
exatamente. O teatro ele é um agente transformador e, e educa, né? O teatro educa. Poxa, se o Estado tivesse a compreensão de como o teatro democratizado, né, para todos terem acesso, para ir até as pessoas que nunca foram ao teatro, e a capacidade que ele tem para transformar, para formar opinião, né? Assim, eu fiz alguns circuitos de lona, assim, você já deve ter feito também, assim, com infantis, assim, e, e essa experiência de pegar plateias que nunca foram ao teatro é alucinante, assim, porque Sim, você percebe de imediato a transformação da criança, do adolescente em contato com uma história, com uma, com uma metáfora em cima de alguma questão existencial ou uma questão social. Quando a gente fazia o Pedro Malazarte e Arara Gigante, a gente fez em várias lonas assim e era, um, e era uma peça bastante verborrágica, né? Que às vezes a plateia de crianças que nunca tinham ido ao teatro tinha uma dificuldade porque né, não entendiam, né? sim, Porque estavam claro. vendo. Mas, então eu comecei a fazer, eu fazia o Pedro Malazarte. Era muito legal, que eu entrava antes e falava assim: Oi, gente, eu sou o Pedro Malazarte. Vou contar uma história para vocês. Vamos prestar atenção para curtir junto. Sei lá, falava uma coisa assim. E precisa só isso, entendeu? Só isso para pessoa, para né, para um jovem, para uma criança entender o lúdico, o subjetivo, o lirismo. E as sessões eram lindas, assim, e as crianças iam junto. Enfim, É, esse incentivo né, que o Estado deveria fazer inclusive, deveria fazer agora com todos os artistas, os técnicos, os funcionários, os trabalhadores da classe. A PTR é uma campanha linda, que é uma iniciativa porra, genial, que também está na hora né, de fazer os nossos administradores verem que, pô, cadê vocês, né, nessa luta também para modificar aí, porque eu acho que educação, assim, como a gente está vendo agora que a área da saúde, então, nem se fala, mas a educação é uma área, assim, que eu acho que é completamente influenciadora, influencer, desse momento que a gente está vivendo de negação, de terraplanistas, né? Eu acho que é, é falta da educação, da elaboração, do subjetivo, que o teatro é uma arma poderosíssima para esse tipo de reflexão, né? sim, sim. Media... É, a própria dona Fernanda Montenegro fala isso, né? Que ela não consegue dissociar cultura de educação, que as duas coisas são Isso, praticamente a mesma coisa. claro. E é isso, acho que no fim das contas acaba caindo muito na conta do artista. As contrapartidas, as palestras, todo o trabalho de educação que o Estado tinha que fazer e todo o trabalho social, acaba que a gente tem que colocar isso nos nossos projetos, o que revela, na verdade, que a gente, muito antes da pandemia, a gente já estava abandonado há muito tempo, né? A nossa classe já vinha de um desgaste de anos seguidos de enfraquecimento, de desaparelhamento, de fechamento de teatros, Isso, e principalmente a, a situação que se criou, que colocaram o artista como um inimigo da sociedade. Então, fica muito pesado para a gente. Né? Eu acho que é uma responsabilidade muito além do que aquela que a gente começou conversando aqui, que é a responsabilidade do artista de
com riso, com sua plateia, com a sua classe, fica muito pesado para nós, né? Pois é, e na verdade o artista e a arte, a cultura, ela é um direito do ser humano, um direito do cidadão, entendeu? Ah, não é um favor, né? Que eu vi outro dia, não é um favor, é um direito, sabe? Então, tinha que existir uma política, né? Um plano de alimentação da arte, do incentivo, da pluralidade, né? E, Sim, sim. e realmente É, falta essa dimensão da importância do artista, né? Falta mesmo. E como existir, né, Gê? Como resistir num momento político que era inimaginável, né? Que a gente um dia ia chegar nesse lugar do negacionismo, da crueldade. Não existe nada igual. É, Se a gente para pensar nos últimos anos, as pessoas costumam fazer comparações com os governos de esquerda, e eu aqui não estou é levantando nenhuma bandeira. Isso é além da política. O que está acontecendo agora não é política, né? isso. É um massacre, a vitória da ignorância completa, É, e a gente tem que ter muito cuidado de falar que essas pessoas são loucas, que essas pessoas estão delirando, porque não é, né? Isso é crueldade, é crime, é perversidade, e eu acredito que a história vai dar conta disso e que a gente vai de alguma forma, sair dessa situação. Mas eu fico pensando também e fico tentando, G, não me contaminar desse sentimento, desse envenenamento, porque eu passo boa parte do meu dia tentando administrar esse veneno de revolta que fica dentro de mim. E eu fico pensando como vai ser essa retomada, sabe? Como retomar. E aí trago de novo a palavra para cá, com leveza, com responsabilidade, com leveza, é, e sem que as minhas feridas e as nossas mágoas criem afastamentos, entendeu? Porque eu acho que a gente vai precisar de muito abraço, né? é, é aquela tirinha, não sei se é do André Dahmer, que fala, vamos fazer poesia, que poesia eles não gostam, né? É, Pô, tá faltando muita poesia. Eu acho que a resposta que a gente tem que dar para tanto ódio, né, é exatamente a poesia, a doçura, a ternura, o amor. Realmente é falar de amor, falar de admiração, de, de afeto. Eu tenho muito me apoiado nisso exatamente para não cair ou em desespero, em depressão, ou em raiva, né? Então eu gosto muito disso, de pensar na poesia mesmo, assim, e, e de escutar música, de pensar nos amigos, nas pessoas que eu amo. E, é. e, e na, Não, isso faz toda a diferença. Eu tô meio sem noção da hora aqui, eu me perdi. Agora que eu me toquei que a gente está num papo que a gente tem que controlar a hora. Que horas são? Vocês estão vendo aí? Alguém? Você consegue ver? Alguém consegue ver? Estamos em 45, 44, 45 minutos. Já? É, Já? é. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus, tá bom. Tanta Vou ser engraçado. Hoje, Gê, é um dia super importante, que é o dia de combate à LGBTI-fobia. É um dia mundial. Há poucos anos, a homossexualidade deixou de ser vista como doença, como uma doença mental, e passou a ser vista de outro jeito.
Depois disso, conseguimos avançar em muitos aspectos, mas ainda tem muita coisa a se fazer. Ainda somos o país que mais mata pessoas LGBTIs no mundo, e aí a gente precisa pensar com um olhar muito, muito especial para as pessoas trans e travestis, que essas sim estão ali na linha de frente da vulnerabilidade. E eu tenho também prestado atenção em artistas LGBTIs que fazem parte da nossa classe, do nosso universo, né? Atores, atrizes, mas também maquiadores, Sim. pessoas que trabalham na técnica, pessoas que trabalham no figurino e artistas da noite, drag queens, que fazem shows em casas noturnas, em saunas, cantoras, enfim, tem muita gente desamparada. Tem vários movimentos muito legais também, assim como a PTR. O Grupo Arco-Íris, por exemplo, está fazendo uma campanha linda de arrecadação e doação para essas pessoas. Os relatos são de cortar o coração. Eles dizem que muitas pessoas trans que trabalham na prostituição também, que é o que sobra na maioria, que é o que a sociedade impõe para essas pessoas. Tem gente que sente tanta fome, está passando tanta fome, que não consegue andar. E a gente precisa falar disso nos teatros, né? A gente precisa ter um olhar muito especial para essa comunidade, a comunidade que eu faço parte, mas que nós, como artistas, precisamos... o artista ele tem que ter o compromisso de olhar para frente, por mais que a gente não tenha ideia do que vai acontecer, mas a gente tem que ter esse compromisso, a gente tem que estar sempre com o olhar para essas pessoas. Se você pensa na condição dessas pessoas LGBTIs, trans e travestis, que são pretas, a coisa ainda é muito, 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 muito mais grave. Então, eu queria muito falar sobre isso e ouvir você também sobre a questão e como abraçar essas cores todas no teatro. Poxa, eu acho que, né, são pessoas que vivem do presencial, né, da troca, são trabalhadores do entretenimento, né, são pessoas que inspiram e que promovem arte e afeto, e realmente essa causa, se já era muito mal contemplada, agora deve estar numa situação que realmente precisamos chegar juntos, né? Precisamos nos inteirar dos grupos, nos mostrar dispostos a trocar, a dar luz, né? A dar luz a essas pessoas que são tão importantes e tão incríveis, tão potentes, que fazem parte da nossa identidade como cultura, como povo. Então, poxa, depois aí também quero saber as instituições, porque é isso, esse momento é para a gente se ajudar e estar junto e acreditar junto aí que vai passar, e aí depois a gente ainda tem que melhorar muito como sociedade, né? Hoje, G, antes dessa live, eu participei de uma live com o grupo Arco-Íris e com a Aliança Nacional LGBTI, e foi muito legal, e eu estava me preparando para a live, e aí, no momento que eu estava mergulhado ali nas informações e nas percepções e tudo mais, preparando tudo, eu recebi um depoimento da Elika Takimoto, que é essa, sim, uma grande influenciadora, uma pessoa que participa das redes e dos teatros presencialmente e tem uma lucidez gigante. E ela lembrou de uma ocasião que nós fizemos o Buraco da Lacraia
na semana em que houve aquele atentado em Orlando, que uma pessoa entrou numa boate e atirou no público que estava ali e várias pessoas morreram. Pessoas LGBTIs. E a Érica fez um texto lindo lembrando de como foi aquela noite no buraco, porque era aquele nosso show, né? Aquela festa, as músicas que vão na nossa memória afetiva, todo mundo rindo muito e tal. E a gente fez uma homenagem para essas pessoas, lendo o nome dessas pessoas e provocando naquele dia a reflexão de que, assim como nós estávamos ali, naquele show, naquela boate, naquele encontro, se divertindo, e nunca, naquele momento, poderíamos imaginar que algo tão ruim pudesse acontecer, isso aconteceu em Orlando. E aí eu li os nomes das pessoas, aquele riso enorme que tomava conta do lado do buraco do ambiente virou um silêncio sepulcral. E no final teve uma catarse assim, de empatia. Foi uma experiência muito bonita, porque as pessoas se abraçaram e perguntaram qual eram os nomes delas. Pessoas que não se conheciam começaram a perguntar: qual é seu nome, me dá um abraço. E virou uma coisa. Eu fico muito emocionado quando eu falo disso. E para mim, Gê, teatro é isso. Teatro é essa experiência. Teatro é empatia. Teatro é se colocar na pele do outro. Isso. Que é a única coisa que o ator tem que fazer é se colocar na pele do outro, de outro. Eu fiquei muito emocionado quando eu li essa mensagem da Élica, e isso imediatamente me deu uma calma, assim, de que o que a gente faz no teatro, ele continua reverberando nas pessoas. Isso eu não sei, eu não lembro quantos anos tem, deve ter uns 3, 4 anos, mas hoje eu que já tinha esquecido, a Élica lembrou disso hoje, muito emocionada. Então, Poder, você pegou essa situação trágica, horrível, vocês, de uma maneira artística e transformaram, ressignificaram e tornaram aquela pessoa de uma maneira tão horrível em pessoas, sabe, potentes, assim. E aí faz a arte, o teatro, ela não morre, entendeu? Ela não morre. Ela ressurge maior e mais forte. E é isso que sempre vai acontecer, não tem jeito. bom, eu Eu, queria falar... Oi. não, é isso. É isso. Eu queria falar que, mais uma vez, aqui da campanha da APTR, esse é o objetivo principal da gente estar aqui fazendo esse encontro. Para quem chegou agora, para quem chegou no meio, esse projeto E-Cena, que promove encontro de artistas, de pessoas mobilizadoras, mobilizadas, acontece durante os finais de semana de maio. Você pode acompanhar aqui pelo perfil da PTR, e o objetivo principal é criar e movimentar e criar engajamento na campanha APTR pelos trabalhadores do teatro. A PTR está fazendo essa campanha lindíssima, importante, uma ação muito contundente, muito séria, de pegar, receber doações e passar essas doações para os nossos colegas, pessoas que vivem e sobrevivem do teatro e que nesse momento estão completamente desamparadas. A PTR já conseguiu atender 700 pessoas, e aí a gente pensa em 700 famílias que não estão sendo enxergadas pelo auxílio emergencial. A nossa classe não é enxergada. Então, se não fosse a PTR, para muitas dessas pessoas não haveria nada, não haveria nenhum recurso. Então, você que tem condições de doar,
qualquer quantia ou divulgar isso, colocar nos grupos. A cada fake news que você recebe, manda essa campanha. Isso. Vamos movimentar isso, porque é um movimento que está fazendo muita, muita, muita diferença. Eu e o G, a gente tem o privilégio de, além de trabalhar no teatro, a gente trabalha na televisão também. E isso coloca a gente num outro lugar, né? Assim, a minha situação é só uma situação de ansiedade, né? Eu Claro. tenho todo o conforto na minha casa e tenho que administrar a minha ansiedade. Mas muita gente, e a maioria das pessoas, tem que administrar a fome. E isso é muito cruel, isso é muito urgente. Muito urgente. Então, esse é uma ação de mobilização para que todo mundo possa contribuir. Entra lá no perfil da PTR, a PTR Oficial, tem todas as informações lá, a conta bancária, explica a ação, ou entra na minha conta, eu coloquei lá em destaque, eu falo disso toda hora, e faça a sua parte. É muito importante que a gente se mobilize nesse momento. É isso, poxa, eu queria dar os parabéns também à PTR pela ação, assim, que realmente é uma força que está acontecendo nesse momento de um entusiasmo, assim, para a gente como classe, para apoiar os trabalhadores que realmente estão numa situação sem perspectiva. Então, queria dar os parabéns e agradecer por tudo isso e dizer que está muito bacana também essa iniciativa de bate-papo, essa iniciativa de conversa, de reflexão, que eu acho que está sendo um alento aí nesse momento também. Ai, que maravilha. Que horas são aí, G? 57. Meu Deus, temos que acabar. Olha só, Ah, eu pô, quer que vou. eu toque a música? Sim, sim. Vamos fazer o seguinte: eu vou ler um textinho do Tá, Paulo Leminski, que eu tinha separado, o Gui Weber leu ontem, Paulo Leminski, e você emenda tá. na música, para a Eu gente emendo na fechar. música e a gente acaba com música. É isso aí. Vou lá, hein? Pode ir. Contra Narciso. Em mim, eu vejo o outro e outro. Enfim, dezenas, trens passando, vagões cheios de gente, centenas. O outro que há em mim é você. Você e você. Assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós, e só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos sós. Paulo Leminski. Se não tiver amor, não tem graça. Se não tiver amor, não dá certo. Se não tiver amor, nem cachaça. Se não tiver amor, nem aperto. Mas se tiver amor, eu me lanço. Quando se tem amor, é tão lindo. Amor é nossa última chance. Amor é meu amor, bem-vindo. Se não tiver amor, eu esqueço. Se não tiver amor, já me esqueça. Se não tiver amor, enlouqueço. Se não tiver amor, paciência. Mas se tiver amor, o sol chega. Quando se tem amor de verdade. Amor é nossa última entrega. Amor, ai meu amor, saudade. Mas se tiver amor, eu me lanço. Quando se tem amor, é tão lindo. Amor é nossa última chance. Amor, ai meu amor, bem-vindo. Bem-vindo. Te amo, amigo. Obrigado. Obrigado. Muito amor. Obrigado, gente. Vou encerrando aqui. Vou salvar. Uma boa semana para nós e até breve.